Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus hoje? Amém. Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Mas tem gente que nem vira o pescoço. Tá ruim assim aí. É uma alegria estar de volta aqui nessa linda igreja para esse final de semana todo especial. Eu quero aqui cumprimentar os meus amigos, pastor Rei Livon. Cadê o Rei Livon? Foi arrebatado. Ele estava ali. Que susto. Rei Livon é um grande amigo. O pastor Eliésio, que é o moço da barba, né? Pronto. E o pastor Edilson, que é o moço que veio combinando, né? Fazia tempo que eu não via alguém combinando tudo bonitinho assim, né? Gravata com a calça, né? E eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço ao pastor presidente do ministério, que é o pastor Iocino, está em viagem, né? E Deus abençoe ele lá. Eu estou com inveja dele, porque lá onde ele está, com certeza não está frio desse jeito, né? Só Jesus na causa. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. O capítulo é o de número 3. Abacuque, capítulo. Não sei se a pilha, o microfone está cortando aqui. Se puder me ajudar aqui, tá bom. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Amém, igreja? Amém. Eu vou ler de novo para ver se essa palavra cria raiz no nosso coração. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Isso. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Veio algum pentecostal para essa reunião? Então vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso.
O microfone está cortando de novo. Eu não sei cadê a sonoplastia. O senhor está trazendo o microfone novo ou a pilha? Como é que é? O microfone novo. Eu creio. Som. O senhor vai lá. Tenta deixar o meu microfone igual ao do Roberto. O Roberto é esperto. Ele veio antes. Ele chegou aqui, você arrumou do jeito dele o microfone dele. Aí o meu, eu que me lasque, né, Roberto? Ele nem olha para mim, tá vendo? Se tiver algum tecladista desempregado aqui, entendeu? Que quiser trabalhar comigo, é só fazer uma ficha depois, né? Isso. Aí tá ficando bom. Rei Livon. Se falar o nome do Rei Livon 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Não parece língua estranha? Rei Livon. Eu fico imaginando como é que o escrivão ia registrar o nome dele. Não pode ser Rei Livon. Devia ser Ronivon, não é? Ronivon era um homem famoso no Brasil, né? Então o escrivão deve ter entendido tudo errado e botou Rei Livon. Brincadeira, viu? Só um pouquinho mais de ganho de voz, aí você vai ganhar um beijo. Pelo sorriso ele está carente. Final do culto, todo mundo dando um abraço e um beijo no Rei Livon. Valeu, querido, obrigado, viu? Quem aqui gostaria de fazer uma viagem hoje comigo? Mas é uma viagem só de ida. Aleluia! Para dentro do coração de Deus. Amém? Está também conosco. O pastor Carlos está aí? Que foi me buscar lá em Nova York? Cadê ele? Estou cego. O senhor está aí no cantinho. O senhor está com mais frio do que eu, né? Deus abençoe o senhor. Obrigado pela paciência, tá bom? Olha para o seu irmão agora e faça assim para ele, ó. Vamos tentar ouvir a palavra do Senhor agora. Bom, eu sei que nós temos bastante criança, e cuidar de criança no culto não é fácil. Ainda mais criança pentecostal, né? Tem umas que não gritam em momento nenhum, mas na hora que eu pego o microfone, elas... Você está sentindo alguma coisa ou é raiva mesmo, né? Mas seja o que Deus quiser. Roberto, mude a música para mim. Os versículos que eu li esta noite, se eu conseguir transformar eles em sentimentos como eu estou sentindo apenas por ler, eles podem de fato mudar a vida de todos os que estão aqui dentro. Eu sou daquela época que acredito que em um culto Jesus pode virar a vida da pessoa do avesso. Eu acredito que em um culto Jesus pode trazer renovo, pode batizar com o Espírito Santo, pode trazer revelações, pode curar os enfermos, pode salvar as vidas e ainda libertar as almas. Alguém acredita que ele pode fazer tudo isso aqui? Mas aqui dentro, uma andorinha sozinha não faz verão. O pregador não é um mágico que carrega numa mão uma varinha de condão, que ele bate 3 vezes e diz abracadabra e o céu se abre. Aqui não funciona assim. É preciso que todos estejam no mesmo Espírito. Para que o Espírito Santo desça, a Bíblia diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, no mesmo propósito, no mesmo sentimento, no mesmo desejo. Se todos aqui desejarem, o céu vai ficar baixinho aqui nessa noite. Posso ouvir mais um glória a Deus aí? O livro do profeta Abacuque é um desses livros que raramente a gente presta atenção nele, na Bíblia, porque é um livro muito pequeno. Aos estudantes de teologia aqui dessa igreja, devem se lembrar que a Bíblia Sagrada ela é feita de vários tipos de livros. Nós temos livros proféticos, livros poéticos, nós temos livros históricos, nós temos livros de cânticos. E nos livros proféticos nós temos uma divisão. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. A primeira vez que eu vi essa expressão, eu fiquei imaginando que os profetas tinham um valor diferente. O maior valia mais e o menor valia menos. Não era nada disso. Os profetas maiores são aqueles que têm um volume maior de profecias, e os menores, aqueles que têm um volume menor de profecias. Nós temos, por exemplo, o livro do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel. São livros gigantes, são livros grandes. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Então ele é um profeta maior por causa do volume de profecias. E temos os profetas menores, como Abacuque, Sofonias, Ageu. São livros tão pequenos que você
basta dar uma lida e você fica todo feliz dizendo: li um livro inteiro hoje. O livro de Abacuque, aqui nessa minha Bíblia, que a letra pequena, é uma única página. Então imagine, né? Um livro tão pequeno. Porém, se ele está aqui na Bíblia, é porque ele é importante. Não importa o tamanho das suas profecias, o que importa é que viram nele algo importante suficiente para que ele estivesse no nosso livro sagrado. E quando eu comecei a ler o livro do profeta Abacuque, eu ainda era jovenzinho, e esse livro chamou minha atenção porque o dia em que Deus me marcou com uma chamada de fogo foi através desse livro. Eu estava lá num salãozinho no alto da Vila Tatu, onde eu morava. Nosso salãozinho, ele tinha 4x2, e eu gostava muito de ir aos cultos de segunda-feira, porque o culto lá era de segunda-feira, porque nós tínhamos um presbítero muito engraçado, e ele dirigia o culto, e eu ia só para rir, né? Porque tem jovens e jovens na igreja, né? Quando a gente é jovenzinho, a gente é meio espoleta, né? A gente gosta de uma coisa mal feita. E eu tinha um amigo que chamava Elias, e a gente dizia: vamos lá no culto do salãozinho hoje só para rir. Porque o irmão que dirigiu o culto, o irmão Ovídio, ele não sabia ler direito. Os diáconos daquela reunião não sabiam escrever direito. E os crentes que iam para aquela reunião não sabiam falar direito. Aí você pergunta: por que o senhor está dando essas informações? Imagine um crente que não sabe falar, chamar um diácono que não sabe escrever e falar para ele: escreve um pedido de oração para mim. Aí o diácono que não sabe escrever faz um garrancho e manda por irmão Ovídio que não sabe ler. Pense numa confusão. Quando o irmão Ovídio pegava um bilhete para ler, a igreja entrava em transe. A gente ficava orando, falando: Senhor, não deixa, não deixa. Porque de vez em quando saía umas besteiras, porque ele não sabia ler. Mas quando ele lia de uma vez, a gente fazia assim: passou. Eu lembro que eu estava num culto uma vez, o irmão Ovídio pegou um bilhete e botou. Quando ele colocava aqui e levava para trás, a gente abaixava a cabeça, porque ele não estava entendendo. Então ele ia tentar adivinhar o que estava escrito. Um dia ele disse assim: vamos orar aqui pela irmã Isabel, que, segundo consta, fez uma cesariana. Vamos orar pela irmã Isabel, que fez uma cesariana. Levantou a Isabel num canto, 12 aninhos de idade. A Isabel disse: irmão Ovídio, eu sou Isabel. Ele: e daí? Ela disse: e daí que eu não fiz cesariana, não, eu estou aniversariando. E ele falou: é tudo a mesma coisa, é tudo festa. Não é tudo a mesma coisa, não. Mas era o irmão Ovídio. Eu amava ir nos cultos desse velho. Ele ia ler a Bíblia, a gente já começava atrás. Como era um antigo bar, era um salãozinho, lá no fundo tinha uma pia de cozinha. Eu e o Elias sentávamos lá atrás só para a gente rir, porque a gente começava a rir, um agarrava o outro, né? Já não deixava sair o som, mas era muito engraçado. Ele dizia assim: vamos ler aqui no livro de Êxodo. De vez em quando ele falava: vamos ler no livro de Genésio, né? Um dia ele falou: vamos ler no livro da profeta Joana. Levantou uma irmã na igreja, lá no salão, falou: Ovídio, que profeta é essa? Ele disse: vai ler a Bíblia, mulher. Joana é aquela que o peixe engoliu. É Jonas. Mas o velho lia Joana. E vai falar o quê? Então foi nesse clima que eu cresci. Esse foi a minha referência. Mas o dia em que Jesus usou esse homem para a minha vida, eu estava lá no culto de segunda-feira, e ele chegou com os olhos esbugalhados, né? Estatalado, e ele disse: Deus falou comigo nessa tarde, que hoje à noite ele vai levantar alguém aqui, e esse alguém vai correr o mundo inteiro. Aleluia! O Senhor me disse que vai dar para ele a mesma glória que ele deu para o profeta Albuquerque. E aí levantou uma irmã e disse: quem é esse profeta Albuquerque? Ele é do exterior. Ele diz: não, ele é um profeta da Bíblia. Ela diz: mas não tem Albuquerque na Bíblia. Ele diz: tem, porque o Albuquerque falou assim: aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia! No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Era o profeta Abacuque. E eu estava lá, e quando ele falou isso, meu coração queimou. Eu era um garoto, eu tinha 14 anos de idade, e eu falei: Senhor, eu quero essa graça desse profeta.
Então de lá para cá eu comecei a ler a Bíblia e li muito o livro do profeta Abacuque, porque eu me espelhei nele. O profeta Abacuque foi um profeta em Israel que profetizou num tempo de paz. Alguns profetas profetizaram em tempo de guerra, outros profetizaram em tempo de muito pecado. Abacuque profetizou num tempo de paz. Foi um sortudo, porque em tempo de paz você não tem que ficar puxando muito a orelha das pessoas, você não tem que ficar apontando o dedo para ninguém. Em tempo que não há muitos pecados, você não tem que enfiar o dedo na ferida das pessoas para elas acordarem. Então ele foi como um atalaia em Israel. Ele era o reflexo de Deus na terra. Os irmãos estudam a Bíblia nessa igreja e sabem que haviam 3 ministérios no Velho Testamento: reis, sacerdotes e profetas. Cada um desses ministérios tinha uma função específica. O rei era ungido por Deus para cuidar dos outros 2 ministérios, o sacerdote e o profeta. O sacerdote era ungido por Deus para escutar o povo e levar as lamúrias diante de Deus. O profeta era ungido no sentido contrário. Ele era ungido para ouvir Deus e falar com o povo. Olha que interessante, ministérios opostos. O sacerdote escuta o povo e fala com Deus. O profeta escuta Deus e fala com o povo. Então ele era um atalaia. Deus o levantou e disse: fique a postos, porque se eu precisar de você, tomarei os seus lábios. Então o profeta Abacuque profetizou num tempo de paz, num tempo de tranquilidade. E ele foi um dos poucos profetas que morreu de velhice, porque a maioria dos profetas da Bíblia ou foram assassinados, ou morreram aprisionados, ou terminaram seus dias sem muita alegria. Mas Abacuque terminou seus dias em paz. E esse velho Abacuque, no auge dos seus 70 anos, quantos anos eu disse? Fez uma avaliação do seu ministério e viu que foram dias de tranquilidade, dias de paz, dias de alegria. E no final da vida, Deus visitou o profeta. E Deus disse a ele: Abacuque, como você veio comigo até aqui, eu vou te deixar fazer um último pedido, antes de você se aposentar, antes de você ser jubilado. E o profeta Abacuque, no auge dos seus 70 anos de idade, deve ter sentado em uma cadeira e meditado: o que é que eu pediria a Deus no final da minha vida? Isso é uma tradição entre os judeus. O profeta que sobrevivia em tempos de paz, Deus dava a ele essa oportunidade. Eu fiquei imaginando Abacuque sentado em uma cadeira, conversando com a esposa e dizendo: Deus me mandou fazer um último pedido. O que eu peço? Uma casa de veraneio? Um sítio? Uma fazenda? O que eu peço? Uma cadeira de balanço? Uma vara de pescar? Uma lagoa? O que eu peço? E ele podendo fazer 1 milhão de pedidos por ele, por um momento ele sentiu a responsabilidade de ainda ser um profeta. E ao invés de pedir para ele, ele resolveu usar o dom da profecia que Deus havia lhe dado. Aleluia. O profeta tinha uma luneta telescópica, invisível e espiritual. Ele colocava nos olhos e ele enxergava o futuro. Os profetas eram videntes. Eles tinham o dom de ver o que ninguém via. Imagine vocês que o profeta Isaías enxergou Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Ele não só enxergou Jesus, ele enxergou a virgem que daria a luz a Jesus. O profeta Jeremias enxergou o cativeiro babilônico que aconteceu dezenas de anos depois. Os profetas tinham esta habilidade, a habilidade de ver o futuro. O profeta Abacuque então pega a sua luneta telescópica, invisível, espiritual. Ele coloca ela nos olhos, mira o futuro, e o que ele vê faz ele se atormentar. O que ele vê tira ele da paz. O que ele vê traz no coração dele um peso, uma angústia, uma dor, uma tristeza profunda. E você deve estar se perguntando: o que foi que ele viu, pastor? Ele viu o futuro da sua casa. E ele viu os seus filhos desviados. Ele viu os seus netos esquecerem de Deus.
Ele viu os seus bisnetos se tornarem ateus. Ele viu os seus tataranetos entrarem pelo caminho da diáspora e se perderem pelo mundo. Eu não duvido que ele tenha enxergado as câmaras de gás da Alemanha, quando Adolf Hitler matou 6 milhões dos seus patrícios. Ele viu Israel caminhar errante pelo mundo. Ele viu Jerusalém ser destruída 27 vezes em guerras. Tudo por causa da falência espiritual daquele povo. Ele viu o futuro. E quando ele viu o futuro, ao invés de ele pedir a Deus uma casa de veraneio, ao invés de ele pedir a Deus uma fazenda, ao invés de ele pedir a Deus paz e tranquilidade, ele disse: Senhor, eu vou transferir o meu pedido. Eu não quero nada para mim, porque eu vivi um tempo de paz. Eu quero fazer um pedido pelo futuro. O que é que você quer, Abacuque? Eu quero que o Senhor avive a sua obra. Glória a Deus. Aleluia. Quando, Abacuque? Agora? Não, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Ou seja, não deixa ninguém esquecer do que o Senhor já fez por nós. Aleluia. E se algum dia o Senhor ficar irado, por favor, tenha misericórdia de nós. Os que são espirituais aqui já sentiram que eu vou pregar. Já tem gente chorando. Também tem gente que não sentiu exatamente nada até agora. E talvez essa pregação seja exatamente para você, porque nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos na igreja, num culto especial. E Deus não nos trouxe aqui para que nós ficássemos apenas observando, olhando. Deus não nos trouxe aqui porque nós não tínhamos um lugar melhor para ir. Deus não nos trouxe aqui porque nós estamos viciados em um culto. Deus não nos trouxe aqui para você ver um amigo, rever um irmão. Igreja não é uma organização social apenas. Quando nós entramos por aquelas portas, nós temos que entrar com um propósito. E o propósito é não deixar a chama apagar. É não deixar o fogo apagar. Que fogo, pastor? O fogo do Espírito Santo. Aquilo que te trouxe a esse país. Ou você esqueceu que antes de você entrar pelas portas dos Estados Unidos, ou pela janela dos Estados Unidos, ou pela porta dos fundos, né, pastor Neto? Não importa se você entrou por aqui, por ali, pelo México. Antes de você entrar aqui, lá no seu país de origem, lá naquela igrejinha pequena, lembra da irmãzinha do coque? Lembra do profeta que só tinha 2 dentes na boca, parecido com o irmão Ovídio? Lembra? Foi ele que falou para você: vou te levar, vou te dar, vou abrir a porta, vou usar, vou fazer. E o dia que você recebeu a profecia, você chorou, você bateu o pé no chão, você falou em línguas, você disse: Deus vai cumprir. E Deus cumpriu. E olha você aqui. E agora você está numa terra que manda leite e mel, seu bolso está cheio de dólares, e você sabe até falar how are you. Mas por um momento você esqueceu a essência de quem você é. E aí você entra aqui dentro, não consegue abrir a boca para adorar, não tem mais sensibilidade para chorar. Está aqui dentro como se estivesse em um teatro. E esta igreja não é um teatro. No teatro você escolhe que você quer assistir lá a peça, e lá você tem direito a aplaudir se gosta, vaiar se não gosta, levantar e ir embora a hora que quiser. Aqui não. Aqui não é um teatro. Aqui não é um cinema onde você escolhe o filme e assiste ele comendo pipoca, tomando guaraná ou mascando essa desgraça desse chiclete. Não. Aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui ainda é a casa do Senhor. Aqui é Peniel. Aqui é o lugar que você entra Jacó e sai Israel por aquela porta. Mas não há como você sair transformado se você não guerrear. Guerrear com quem, pastor? Consigo mesmo. Você tem que vencer o seu cansaço. Você tem que vencer a sua tristeza. Você tem que vencer a sua mágoa. Você tem que vencer esse estado de coisas que você está vivendo, porque você paralisou no meio do tempo. Você já não sente mais nada. Você passa o culto inteiro olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. E aqui não é uma missa. Isso aqui é um culto de adoração. Isso aqui é uma festa.
Você está proibido como pentecostal de entrar numa reunião como essa e não sentir nada, e ficar olhando o pregador com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morreu no dia de enchente. Aqui não é lugar para isso. Isso aqui é uma Assembleia de Deus. Vou falar de novo. Isso aqui é uma Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus sem barulho, a Assembleia de Deus sem línguas estranhas, a Assembleia de Deus sem profecia, a Assembleia de Deus sem batismo com o Espírito Santo, a Assembleia de Deus sem ninguém sentir nada, não é uma Assembleia de Deus. Ah, pastor, mas eu não sinto mais nada. É claro que não. Dá uma olhadinha na sua postura no culto. Eu não vou nem olhar, senão eu te entrego. Pega ele. Aleluia. Aleluia. Você está fazendo carinho nas costas da sua esposa. Eu vi um rapaz, ele deu um beijo no rosto da menina, deve ser noiva dele. Aqui não é uma praça pública. Meu Deus. Pastor, o senhor é chato, hein? Você não viu nada ainda. Eu sou um veterano e eu sei quanto custa abrir o céu. Pregar não é difícil. Difícil é trazer o povo para o centro do culto. Difícil é fazer você entender que esse lugar não está apenas cheio de homens e mulheres. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Para o número de homens e mulheres que tem aqui dentro, há o mesmo número de anjos aqui em cima. Pastor, e por que eu não vejo? Por que eu não percebo? Porque você entrou na igreja, mas você não conseguiu entrar no culto ainda. Ai, Jesus, eu vou falar de novo. Aleluia. Você entrou na igreja, mas você não entrou no culto ainda. Você trouxe o seu corpo para cá, mas o seu espírito deve estar em outro lugar agora. Porque se estivesse aqui, você estaria sentindo que eu estou pregando. Por que de um lado alguém fala em línguas, tem gente orando e chorando, e do outro as pessoas estão dormindo? Me explique isso. Eu poderia aqui dar um estudo sobre Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo, do primeiro até o último, mostrando como era a igreja do início. Porque Atos dos Apóstolos é o livro do início. Ali a igreja nasce. E você vai ver o Espírito Santo em todos os capítulos. Você vai ver que todas as vezes que o Espírito Santo descia sobre todos. Aleluia. Vou falar de novo. Quando o Espírito Santo vinha, descia sobre todos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Todos falavam em línguas. Isso no capítulo 2. Capítulo 4, Paulo e João sobem à cidade de Samaria, ou melhor, na terra de Samaria. Filipe foi lá cuidar de órfãos e viúvas. Olha só, um diácono, o quê? Não era presbítero, nem evangelista, nem pastor presidente, nem apóstolo, nem profeta. Era um diácono, foi cuidar de órfãos e viúvas. Chegou na cidade, o povo começou a perguntar para ele o que estava acontecendo em Jerusalém. O diácono pregou, a cidade se converteu. Aí ele voltou na igreja e disse assim: ó, eu não sou pastor, vai 2 pastores lá e faz a obra. A Bíblia diz: Pedro e João entraram em Samaria e começaram a orar pelo povo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos capítulo 10. Agora isso aqui é para dar um nó na cabeça da gente. Pedro vai a uma cidade chamada Cesareia Marítima, que ficava em um outro ambiente. E ele não vai na casa de um judeu, pior, ele não vai na casa de um crente, ele vai na casa de um romano, de um pagão, de um homem que era líder da corte chamada italiana. O seu nome é Cornélio. Ele chega na casa de Cornélio, lá está Cornélio, a esposa, os filhos, os amigos e os empregados. Não tinha um crente na casa de Cornélio. Sabe quem era Cornélio? Um adorador de imagens. Acendia uma vela para Deus e outra para um monte de santos. Era um pagão, era um homem que temia Deus, dava esmolas, mas não era suficiente. Deus falou com ele em sonhos: manda chamar Pedro. Manda chamar quem? Pedro. E Pedro foi. Pedro chegou lá na casa de Cornélio, não tinha ninguém cantando, não tinha o Roberto tocando teclado, não tinha microfone. As pessoas sentaram para ouvir o que Pedro tinha para falar, e Pedro começou a pregar o evangelho. Vou deixar Pedro falar. Pedro disse assim: e enquanto eu pregava, o céu se abriu e o Espírito Santo
caiu sobre todos os que estavam naquela casa, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e todos falavam em outras línguas. Glória a Deus. Você entendeu o que eu disse? Não era uma Assembleia de Deus, Neto. Não era uma Universal, uma Batista. Era a casa de um pagão. A casa estava cheia de imagens pelos cantos e velas. Mas eles pararam de orar, olhar as imagens, olhar as velas. Todos que estavam ali ficaram com fome daquela palavra. E Pedro começou a pregar e eles começaram a acreditar. Foi a crença que trouxe o Espírito Santo. O Espírito Santo só desce na igreja quando a igreja acredita. Aleluia. Os crentes já não acreditam mais. Deus. Um pastor de terno e gravata pregando a palavra parece já não inspirar mais as pessoas. A gente está pregando e as pessoas ficam olhando e dizendo: será? Quando chegar em casa eu vou ver se é verdade. Vou lá para o YouTube ver a vida dele. Vou lá descobrir se essa pregação, e se ele não errou a parte teológica. E aí os nossos cultos ficaram mecânicos. A gente vem porque não tem um lugar melhor para ir, mas a gente entra frio e sai congelando. Meu Deus. A gente entra vazio e sai oco. É por isso que as pessoas vão desanimando. É por isso que a igreja tem hora que está cheia, daqui a pouco está tudo vazia, porque não há novidade de vida. Porque as pessoas esperam que uma pessoa sozinha traga o céu para baixo. É ver o céu vir aqui, é ter uma brasa de fogo aqui, outra aqui, Aleluia. outra ali, outra lá, outra aqui atrás de mim. Se a gente começar a juntar a nossa adoração, esse culto pode virar uma vigília. Mas se ninguém se abrir, esse culto pode acabar agora. O dia que eu li essa história de Abacuque, eu entendi, eu chorei muito, porque eu pensei que eu nunca ia viver para ver um esfriamento. Eu nasci numa Assembleia de Deus de milagres. Eu cresci vendo o Ovídio Ramos pregando. Eu vi a irmã Maria de Paula dançar no Espírito como Miriam. Eu vi a irmã Dalva sair andando no meio da igreja de olhos fechados, falando em línguas, com as mãozinhas assim. Ela ia, tocava numa pessoa, pulava, ia no outro, pulava. De repente ela pegava e levava lá no altar. Aí lá no altar a pessoa falava: pastor, eu estou em pecado mesmo. Eu cresci num ambiente onde havia línguas estranhas e interpretação das línguas. Tenta lembrar aí a última vez que você viu isso acontecer num culto. Vamos lá, eu sei que estou pregando para crentes experientes aqui. Se ninguém lembra disso, eu e o Zé Carlos lembramos, que nós é da velha guarda. A gente do culto levantava alguém em línguas, e levantava alguém e interpretava as línguas. Eu me lembro de cultos que a gente não queria que acabasse, porque no meio do culto alguém pulava e caía no chão e era arrebatado. E a gente ficava sentado esperando a pessoa voltar. Um dia nós ficamos na igreja até 2 da manhã. E a Maria, que era regente da mocidade, voltou. Ela caiu no meio do culto, cheia do Espírito Santo. Ela era negra. A pele dela foi ficando opaca. Ela ficou sem vida, os lábios dela ficaram brancos. Nós achamos que ela tinha morrido. Quando alguém levantou para chamar, para ir atrás de uma ambulância, levantou uma profetisa e disse: não, ela está comigo. Aleluia. Aleluia. Deus avisava. E nós ficamos esperando. Quando a Maria voltou 2 da manhã, para segurar ela, precisou de 5 irmãs. Ela gritava: eu quero voltar, eu quero voltar, eu não quero ficar mais aqui. Depois foi até às 5 da manhã para ela contar para nós o que ela tinha visto. Um anjo tomou ela pela mão. Ela foi no céu, ela foi no inferno. Ela viu coisas inefáveis. Eu cresci nessa geração. E aí às vezes alguém pergunta: pastor, o senhor já está de barba branca e o senhor prega com a mesma graça quando o senhor pregava quando era garoto? Por que nunca apagou o fogo do Espírito? Eu prego nesse país aqui há 22 anos, todos os anos, e graças a Deus por onde vou as pessoas ainda querem me ouvir. E as pessoas perguntam: como é que o senhor aguenta? Eu digo: é simples, os meus pés estão fincados em uma rocha. Aleluia. Aleluia. Os meus olhos viram a glória de Deus. Glória a Deus. Os meus ouvidos ouviram as palavras de Deus. O meu coração sentiu. E como diz aquele louvor: quem já andou pelo Santo dos Santos
em outro lugar não consegue viver. Você tem percepção disso? Vou te contar um segredo. O culto começou aqui, mas ele não termina aqui. Aleluia, Deus. O culto começa na igreja, mas ele tem que ir crescendo, até chegarmos nas regiões celestiais. E é nas regiões celestiais que os milagres acontecem. Pastor, isso é invenção sua? Não, Paulo ensinou isso à igreja de Corinto. Quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas se vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra, aí vocês saem da terra e vocês entram nas regiões celestiais. E é nas regiões celestiais que o crente se torna sensitivo. É ali que ele passa a perceber que o ambiente está mudado. Ele passa a perceber que há presenças aqui dentro, que os anjos caminham, que o Espírito Santo toma, que as pessoas podem ser tomadas pela sua presença. Alguém acredita no que eu estou falando? Então dê um grito de glória a Deus bem forte. Glória a Deus, aleluia. A pergunta que fica é: por que as coisas vão acabando? Por que as coisas deixam de ser reais? O erro não está em Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus não mudou, quem foi que mudou? Fomos nós. Nós mudamos. Nós mudamos a configuração do culto, nós mudamos a configuração do louvor, nós mudamos a configuração de tudo. Nós, no afã de agradar as pessoas, vamos nos adaptando. E aí a gente acaba se conformando. Não, tá bom o culto assim. Não, tá bom não. Não pode estar. Aleluia. Eu estou cansado nesses últimos meses e anos de pregar para zumbis. Não parece que eu ando pregando para crentes mais. Parece que eu ando pregando para figurantes daquela série chamada The Walking Dead. Alguém já assistiu? Mortos que caminham. Parece que os crentes ficaram assim, mortos que caminham. Meu Deus. Parece que está vivo, mas não está, está morto. Aleluia. Tem uma palavra na Bíblia, na história do bom samaritano, que poucas pessoas percebem. A Bíblia diz: certo homem saía de Jerusalém descendo para Jericó. No meio do caminho foi atacado por bandidos. Roubaram ele e o espancaram, e deixaram ele caído na beira do caminho, meio, ninguém conhece o texto? Meio morto. Diga comigo, meio morto. Mais uma vez, meio morto. Meio morto. Pergunta para o seu irmão: o que é um meio morto? Olha, um dia que esse texto saltou, eu falei: que interessante, eu nunca tinha percebido. É possível existir pessoas meio mortas. E eu fui falar: Senhor, me fala o que é um meio morto. E o Senhor me disse: uma pessoa meio morta é uma pessoa que está em coma. Alguém já viu alguém em coma? Você já teve com uma pessoa visitando no hospital? Quem? Deixa eu ver, uma irmã, alguns, em coma. A última vez que eu estive com meu pai, ele estava em coma. Cheguei no hospital 6 da manhã. Olhei para aquele homem amarrado numa cama. Fazia 4 dias que ele estava em coma. O corpo dele, ele 1,75 m, ele ficou com 1,5 m. Um câncer no estômago matou ele. Ele só tinha barriga, braços e pernas, puro osso. Ele não morava comigo. Não era um pai presente de verdade. Ele entrou em coma gritando meu nome. Aí a família dele foi atrás de mim, porque a minha mãe era outra. Minha mãe era amante dele. Foi nesse dia que eu descobri 6 irmãos. E eu descobri que eu tinha irmãos mais velhos do que a minha mãe. E agora complicou, né? Imagine, eu tenho 6 irmãos que são mais velhos do que a minha mãe. Porque o meu pai encontrou a minha mãe muito novinha na rua. Minha mãe pedia esmola na rua. Tinha 13 anos de idade, era órfã. E o meu pai, bonitão, viu a menina novinha, deu para ela comida, alugou um cômodo para ela, e ela virou uma concubina dele. Foi amante dele por 30 anos.
Mas ele nunca assumiu. Eu não tenho o nome de pai no meu documento. Eu só tenho o nome da minha mãe. Então, nós não tínhamos comunhão nenhuma. E o meu pai entrou em coma gritando meu nome. Como ele entrou em coma gritando meu nome, a família dele foi atrás de mim. Eu estava pregando lá em Registro, no interior de São Paulo. Então eu voltei para casa, às 6 da manhã, eu fui lá para o hospital. Quando eu entrei no quarto onde estava meu pai, eu vi ele desse jeito, amarrado na cama. Meu irmão saiu e eu fiquei ali olhando para ele. A vida passa como uma tela de cinema na cabeça, né? Eu olhei para ele e disse: eu tive tanta oportunidade de falar do amor de Deus para ele, mas quando eu ia falar ele me xingava, dizia que eu era louco, que eu trazia vergonha para a família. Eu falei: agora ele está aí, ó, morrendo, não sente nada. Eu olhei para ele, o olho dele estava esbugalhado assim, ó. Tinha um olho azul, o olho dele ia de um lado para o outro, mexendo. Eu passava a mão em cima do olho dele, ele não piscava. Aí entrou um médico, o doutor Mário. Eu olhei e falei: doutor, meu pai está com o olho aberto aqui, ele está vendo alguma coisa? Ele disse: tá não. Eu disse: mas ele não é cego. Ele falou: pois é, mas quem está em coma não é cego, mas não enxerga nada. Ele disse: seu pai não é mudo, mas por estar em coma não sai nenhum som da boca dele. Ele me disse: seu pai não é aleijado, mas por estar em coma as pernas dele não andam, não funcionam. Ele não teve um AVC, mas por estar em coma os braços não mexem. E eu falei: o que funciona, doutor? Ele disse: só o ouvido. Pode falar que ele escuta tudo. E meu pai estava com uma carranca tão feia, mas tão feia. Eu falei: por que ele está com essa carranca feia? Ele disse: deve estar indo embora e não quer ir não. Deve estar vendo que a gente não vê. E olha que o médico nem era crente. O médico saiu, eu sentei na cadeira, fiquei olhando, porque eu não sabia o que fazer. De repente, eu percebi a morte entrar dentro do quarto. O crente é sensitivo quando ele é pentecostal. Nós percebemos quando o ambiente muda. Nós vamos visitar pessoas, colocamos o pé dentro da casa da pessoa, arrepia a gente inteiro. Já aconteceu isso com alguém aqui. Por quê? Somos sensitivos. Eu percebi a morte chegar, meu coração quase saiu pela boca. E o Senhor disse: a morte vai levar ele. Eu falei: mas ele vai para o inferno. O Senhor disse: salva ele. Aleluia. Eu falei: como? O médico disse que ele escuta, prega para ele. Eu pulei em cima do meu pai, botei a mão no peito, eu repreendi a morte e fui no ouvido dele. Eu preguei 40 minutos para ele. Aleluia. Fui de Gênesis até Apocalipse. Voltei do Apocalipse para o Gênesis. Falei para ele sobre o inferno, falei para ele sobre o peso da eternidade sem Deus. Eu falei: agora o senhor não escapa de mim. Quando o senhor estava vivo não queria ouvir, agora escuta, né? Depois que eu preguei tudo que tinha direito, eu falei: o senhor precisa aceitar Jesus como seu salvador, senão o senhor vai para o inferno. Só que ele não esboçava reação nenhuma. Eu fechei meu olho e falei: Senhor, e aí, como é que funcionou, não funcionou? Ele aceitou, não aceitou, como é que eu faço? Quando eu abri o olho, escorreu uma lágrima no canto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Perdoa a minha emoção. E o meu pai chegou no céu cheirando fumaça. Estava em coma. Os crentes estão em coma na igreja. Deus. Não são mudos, mas não abrem a boca para adorar. Não são paralíticos, mas as suas pernas já não trazem eles mais para a presença. Aleluia, Deus. Não levam eles para um monte de oração, não levam eles para as vigílias, não levam eles mais para as visitas em lares, para o evangelismo. Não tiveram um AVC, mas os seus braços não se movimentam, não erguem para o céu adorando, não abrem as mãos para ofertar, para dizimar. Não são cegos, mas não enxergam mais a glória de Deus. E por isso, um pregador veterano como eu, estou aqui tentando gritar igual Abacuque: aviva a sua obra, Senhor. Aleluia, Deus. Aviva a gente de novo. Sacode a igreja mais uma vez.
Porque nós, de cabelos brancos, aguentamos qualquer pancada. Nada me tira da presença de Deus. Não tem escândalo, não tem perseguição, não tem pastor, não tem política. Nada me tira de Deus, porque eu tenho raízes. Mas e eles? E esse bebê que está escrevendo? E esse bebê que está no seu colo? Em que igreja essas crianças vão congregar daqui 10 anos? 15 anos? Se Jesus não voltar. Hoje nós temos aqui uns rondonienses, uns mineiros, que cresceram orando, cantando os hinos da harpa. Ainda tem um pregador que grita e pula. E daqui a 20 anos? No Brasil as coisas estão tão mudadas que os jovens não querem ouvir mais um pregador raiz. Querem ouvir um pregador sentado num banquinho com a perna cruzada, falando assim: não importa o que você fez no verão passado, Jesus te ama, você é lindinho, é fofinho. Prega um evangelho vazio. Ah, pastor, mas eu choro quando ele prega. Você chora assistindo um filme. Você chora escutando um cantor sertanejo. Eu não estou falando de mera emoção, eu estou falando de presença. Estou falando de glória. Para você. Estamos nos conformando. E a palavra diz: não vos conformeis. Não vos conformeis. Alguém tem que protestar. Alguém tem que gritar. Alguém tem que chamar a atenção. Alguém precisa falar que as coisas estão erradas. Tenta lembrar qual foi a última vez que você viu alguém cair endemoniado na igreja. E se eu estiver falando muito, fale que eu paro. Eu sento ali, eu entrego o microfone. Por que ninguém mais cai endemoniado na igreja? Alguém vai dizer: não é porque tem muito fogo, é muita unção. Eu tenho uma palavra que ela é desconfortável. Os demônios se manifestavam nos cultos em protesto. Não é que eles entraram no corpo da pessoa, eles habitavam na pessoa. Mas a pessoa vinha endemoniada com o diabo dentro do corpo dela. Ela sentava no banco. Aí do lado dela sentava um crente de oração. Aleluia. Do outro lado um crente de jejum. Atrás alguém que passou a noite orando no monte. Na frente alguém buscando santidade. E aí o culto começa, aí começam os gritos. Glória, aleluia. Isso incomoda dois tipos de seres: demônios e crentes que se perderam. Porque o crente de verdade, quanto mais barulho, melhor para ele. Aleluia! Foi assim que a gente aprendeu. Glória a Deus! Esses gritos te incomodam. Reveja a sua fé. Ah, pastor, não preciso de tudo isso. Não preciso do quê? Ah, não precisa ser louco. Você acha mais que eu grito porque sou louco? Eu não grito porque quero. Antigamente, quando eu não tinha entendimento, eu falava: eu grito porque tem algo dentro de mim. Quando eu era mais ignorante, eu grito porque tem hora que um negócio me pega. Aleluia. E agora que eu tenho cultura, eu já pedi perdão a Deus. Eu descobri que eu grito não é porque tem algo, não é um negócio. Eu grito porque tem alguém dentro de mim. Aleluia! Entendeu isso? Tem alguém aqui dentro. Se chama Espírito Santo. É Ele que diz: adora, grita, traz o céu. O rei está entrando, faça cânticos. Jesus entrou pelo portão e o povo gritou: Hosanas, Hosanas, o rei está aí. Quando a gente percebe que o rei está aqui dentro, ninguém consegue ficar calado. Estou com meu corpo todo arrepiado. O rei está aqui dentro.
Hoje em dia, o demônio não se manifesta mais nos cultos porque ele se tornou membro das nossas igrejas. Os demônios são membros das nossas igrejas. Eles conseguem assistir o culto dentro das pessoas. Pessoas inconversas. Essa madrugada, o Roberto é testemunha. Nós fomos para a casa de uma pessoa, casou com uma outra pessoa, e essa outra pessoa tinha sido líder de célula, tinha sido batizado nas águas, congregou em igrejas, liderou tudo, e adorava imagens. Meu Deus. Eu discuti até 4 horas da manhã. Como pode? As pessoas não se convertem mais. Elas se aproximam de nós e se apaixonam pela nossa filosofia, pelo nosso estilo de vida. É bom estar aqui, afinal de contas, aqui dentro ninguém rouba, ninguém mata, ninguém adultera. Pelo menos pressupõe que isso não aconteça. É bom estar naquela igreja porque o meu patrão vai ali, então eu vou ali também. De repente ele até me dá um aumento. Eu vou ali porque tem uma moça ali, eu quero namorar ela. As pessoas vêm para a igreja e gostam da nossa música, acabam ficando, mas sem nenhum tipo de mudança. E aí um vai contaminando o outro. Aí um fica frio, o outro fica frio. Daqui acabou tudo. Nós mais velhos, de cabelos brancos, não podemos deixar a lâmpada se apagar. Aleluia! Aos pastores, aos pregadores, aos dirigentes do culto, façam o impossível, mas não deixe o povo sair da igreja com vontade de não voltar no dia seguinte. Temos que dar o melhor. Ah, mas eu trabalhei. Problema seu. Aceitou ser pastor? Se vira. A igreja tem que comer do bom e do melhor. Você tem que trazer o céu para a terra. Tem que ter unção, tem que ter graça, porque é o fogo que está em nós que vai queimar o restante que está perto. Alguém está sentindo Jesus aqui? Então agora, por favor, não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus. Desce. Vai acontecer um rebuliço. Aleluia. Vou dar um exemplo prático. O rei Livon me contou que semana passada teve um congresso de jovens, 28 jovens batizados com o Espírito Santo. Era para a igreja estar incendiada agora. Aleluia. Com 28 crentes batizados com o Espírito Santo, era para esses crentes estar virando no giraia até agora. Estou falando sério. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas até o batismo do Espírito Santo está mudado. Eu estava num culto um dia, terminou o culto, chegou um rapaz perto de mim e falou: pastor, pega leve, cara. Eu falei: por que, cara? Foi porque o senhor fica falando aí de chiclete na boca, cara. Eu falei: o que que tem, cara? Ele falou: Jesus me batizou mascando chiclete. Meu Deus. Me batizou nas águas? Não, cara. Me batizou com o Espírito Santo, eu mastigando chiclete. Meu Deus. Eu falei: eu tô velho mesmo. Ele abriu um sorrisão, mascando a desgraça do chiclete. Foi para me afrontar. Eram 2 dias na igreja. Eu falei: você vai vir amanhã? Ele disse: amanhã eu tô aqui, cara. Eu falei: então você senta na minha frente que eu quero orar para Jesus te usar como pregador. Ele falou: falou, cara. E no dia seguinte o cara não estava sentado lá e mascando chiclete. Aí eu liberei uma palavra daquela pimenta curta e quente. Quando o povo gritou, ele não começou a falar em línguas. Eu falei: eu quero ir lá agora. Pulei lá, falei: quero ouvir essa língua. Ele falava em língua mascando chiclete. Eu botei o ouvido perto dele. Ele falava em língua assim: glu glu, glu 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 glu. Eu botei a mão na cabeça dele e disse: espírito do peru, eu te repreendo. Está tudo mudado. Ou pior, pergunte o quê? Que é? Os vasos estão trincados. Eita Deus. Porque recebe. A rachadura é pequenininha, então enche. Aí no primeiro dia transborda.
mas não dura uma semana, porque o vaso está trincado, vai perdendo tudo no meio da semana, vai caindo pelo chão. Aí chega na semana seguinte, está parecendo um defunto de novo. Que Deus nos ajude a mudar isso. Aleluia! Porque eu tenho certeza que eu não vim aqui à toa. E eu não estou pregando aqui à toa. Vai haver um avivamento aqui. Aleluia! Mas um avivamento que não é provocado por homem, porque o homem aviva e leva embora o avivamento. Um avivamento provocado pelo céu. Porque o que vem de cima não se perde na terra. Deus vai começar a visitar esta igreja de uma maneira diferente, pastor. Deus vai começar a acordar crentes na madrugada. Vai começar a dar palavras proféticas. Vai começar a mudar conceitos e valores. Se alguém acredita nisso, reage comigo, porque eu estou profetizando. Deus vai avivar a sua obra uma vez mais. E aí sim, vai haver um incêndio nos Estados Unidos da América. E mais, aí Deus vai te dar tanto, mais tanto, que o que você vai receber, você vai ser obrigado a voltar lá no Brasil para repartir com a gente. Só que vai voltar diferente. Pergunte como? Veio em humilhação, vai ser cheio do Espírito Santo e vai voltar em exaltação. Vai chegar naquele lugar por cima da carne seca. Vão perguntar o que aconteceu e você vai dizer: Deus avivou a sua obra. E agora estou repartindo com você esta unção. Se você quer nisso, pega a sua parte. Ah, não gostei. Levante a mão direita para o céu. Chacoalhe a mão direita. Agarre o ombro de quem está do seu lado, por favor. Agarre o ombro, agarre alguém, agarre alguém, agarre. Oh, tem gente que nem para obedecer, presta. Agarre o ombro de alguém, agarrou. Chacoalhe a pessoa dela ficar irritada. Irrita ela, sacode ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ele, sacode ela. Para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir o seu casamento, para sacudir a sua fé. Deus está sacudindo a sua igreja. E a maçúria anda na cara, na baixada, na canta, e a mão maçúria preverecando na baixada. Aleluia. Esta é a igreja de verdade. Esta é a Assembleia de Deus. Esta é a igreja do arrebatamento. Esta é a igreja do Senhor. Por favor, abre a sua alma e seja renovado em nome do Senhor Jesus. Deus nos trouxe nesta noite só para dizer que a oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. Tome o seu assento. Eu vou terminar em 3 minutos. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Jesus! Aleluia! Oh, glória! Deus! Todo avivamento, ele brota no momento de crise. A palavra avivamento vem de um verbo: avivar. Avivar é pegar o que está morto e ressuscitar. Quando pedimos a Deus um avivamento, estamos dizendo: Senhor, me ressuscita de novo.
inteira, ela é cheia de homens que viram isso e imploraram a Deus um renovo. Jeremias, atrás das grades, gritou: renova os nossos dias como antes. Lamentações 5:21. Renova os nossos dias como antigamente. Aleluia. O profeta estava dentro do calabouço, perdendo a fé, disse: Senhor, renova de novo. Aleluia. Capítulo 33 do Êxodo, Moisés chegou diante de Deus e disse: Senhor, sim, Moisés, a gente já caminha junto tem 20 anos. Sim, Moisés, eu quero fazer um pedido hoje. Qual? Rogo-te que me mostres a tua glória. Aleluia, Jesus. Mas eu já te mostrei a minha glória. Aquela glória foi para aquele dia. Eu preciso de uma glória hoje. Aleluia. Eu preciso de um renovo, de um despertamento. Eu preciso sentir de novo, eu preciso chorar de novo, eu preciso orar de novo. Eu preciso tocar o sobrenatural de novo. Aleluia. Eu que prego, que ensino. Hoje eu ensinava à tarde lá na igreja do pastor Neto, e eu falava sobre isso. Que mesmo sendo usado por Deus, mesmo tendo experiências, tem vezes que eu tenho crises. Tem vezes que eu falo: será que eu estou no centro da sua vontade? Por que vem as crises? Porque eu prego, eu vou distribuindo, eu vou repartindo. Chega uma hora que eu não tenho mais nem para mim. E quando eu perco, quando eu me esvazio, eu preciso me encher de novo. E onde o senhor vai, pastor? Eu volto lá na minha cidadezinha, subo lá ao alto da montanha, lá no meio do mato onde eu oro. Vou lá com as irmãs, os irmãos que gostam de orar. A gente fica pulando no meio daquele mato igual cabrito. Eu agarro aquela árvore, eu encho ela de tapa até Deus me encher, porque eu preciso de um renovo. Aleluia. Glória a Deus. Tudo na vida que vira rotina termina em nada. Se um casamento virar rotina, vai terminar em divórcio. Se um trabalhador que vai para uma empresa apaixonado por aquilo que faz, se com o passar do tempo ele perder a paixão e entrar na rotina, ele vai perder a paixão pelo trabalho. O trabalho não vai sair mais como antes, ele vai ser desempregado. Se a sua vida na igreja virar uma rotina, acabou a sua fé. Entrar aqui por entrar, num frio desse, era melhor você estar em casa tomando um chocolate quente, lendo um livro. Isso aqui é um sacrifício. Aleluia. E nós mais velhos é que temos que dar conta dessa moçada nova. Glória a Deus. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos que Deus ainda faz. Aleluia. Eu encerro contando um testemunho. Nessa pandemia que passamos, eu estava em casa um dia. Eu nunca tinha ficado parado 30 anos pregando todos os dias. Ficava em casa um dia por semana só. Eu fico em Brasília, no parlamento, de terça, quarta e quinta pela manhã. Quinta noite eu saio para pregar. Prego quinta, sexta, sábado. Domingo fico em casa, prego na igreja onde eu sou pastor. E na segunda-feira eu descanso. Rotina. Aí de repente travou. A pandemia me travou. Eu estava dentro do meu quarto. Dobrei meu joelho para orar. Falei: Senhor, me visita. Orando, o Senhor falou comigo: cadê a sua família? Eu disse: está em casa. E o Senhor disse: a sua família está bem? Eu disse: todo mundo com saúde. E o Senhor disse: a sua família está bem comigo, espiritualmente falando. Aquilo mexeu comigo. E o Espírito Santo fez uma pergunta para mim que nunca tinha feito. Ele disse: a sua família conhece como tudo começou na sua vida? Eu entendi. Eu levantei, liguei para as filhas, porque cada uma trancada no seu quarto. A esposa estava nos afazeres. E convenci a minha família toda a fazer uma viagem comigo. Uma viagem de alguns quilômetros pertinho. Chamei todo mundo para entrar no carro comigo, que eu ia levá-las num lugar muito especial. Elas entraram e eu fui no meio do mato, onde eu oro, lá no monte. 2 horas da tarde, sol quente. Elas foram entrando reclamando, porque tinha que entrar no meio do mato cheio de carrapicho. Alguém lembra de carrapicho aqui? Você ainda lembra de carrapicho?
Elas queriam, pai, mas por que o senhor trouxe a gente aqui, pai? Não, calma. Eu falei, vocês vão conhecer onde tudo começou. Cheguei no meio de uma clareira, os banquinhos de madeira que a gente ficou no chão. Uma clareira, um lugarzinho redondo, com árvores. E eu comecei a falar, aqui tudo começou. E comecei a contar histórias. Eu sou um bom contador de histórias, até a família gosta de ouvir. Eu falei, aqui nesse cantinho, Jesus falou comigo, isso. Aqui, o papai era um apanhador de laranja, algodão e café. Eu trabalhava na lavoura. Aqui Jesus falou comigo. Aleluia. E eu fui contando e fui vivendo. E eu comecei a me emocionar, comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, elas dobraram o joelho para orar. Quando eu fui dobrar o joelho, o Senhor gritou comigo, você ora de pé, blinda a sua família. Eu falei, por quê? O Senhor disse, blinda a sua casa. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar com violência. Eu comecei a orar batendo o pé no chão. Comecei a orar gritando. Eu encarnei aqueles crentes de 1800 e bolinha. Eu gritava e urrava ao ponto que eu perdi a voz. Daqui a pouco eu senti uma graça e eu chorei muito. Eu sentei num banquinho. Quando eu sentei chorando, as meninas levantaram, vieram me abraçar. 4 mulheres, as 3 filhas e a esposa. Depois de uns 20 minutos de choro coletivo com a família, eu falei, amém, pronto, vamos voltar para casa. Falei, vamos despedir em oração. Fizemos um círculo, peguei na mão de todo mundo e elas estão esperando que eu ore. Aí eu olhei para minha filha mais velha, eu disse, Karen, você pode orar, filha? E quando eu disse você pode orar, ela apertou a minha mão esquerda, mas parecia que ia quebrar a minha mão. Eu olhei para ela e disse, o que foi, filha? E eu vi minha filha mudar de cor. E ela falava, pai, o senhor me ajuda a orar? Minha filha tinha 25 anos. Eu falei, como assim me ajuda a orar? Ô pai, eu não consigo orar. A minha ficha caiu. E eu lembrei que a minha filha, linda, tinha uma crise, um problema psicológico. Eu tinha esquecido, para mim tinha sido resolvido. Pai ausente, eu mando dinheiro, pago psicólogo. A minha filha sofria com uma doença psicossomática, onde ela tinha distorção de imagem. Ela olha para o espelho, olhava e via um monstro. Ela ia para a escola com o cabelo por cima do rosto. Ela era a primeira a entrar e a última a sair da classe. Não saía para recreio, não saía para conversar com os amigos. Ela ficou 2 anos sem ir em lugar nenhum na cidade, porque ela olhava para o espelho e via uma coisa horrível. Quem me acompanha nas mídias sociais já deve ter visto as minhas filhas. Elas são lindas. A Karen, ela parece uma modelo de tão linda que é, mas ela olhava para o espelho e via um monstro. E eu tinha esquecido disso. Isso deu a ela uma tristeza e uma timidez tão grande que ela não conseguia falar perto das pessoas. Ela estava com a família e eu pedi para ela orar. E a minha filha não conseguia orar. Eu ajudei filho de tanta gente. Eu treinei milhões de jovens ao redor do mundo. E a minha filha não sabia orar. Eu peguei na mão dela e disse, vamos orar, o papai te ajuda. E ela falou, Senhor, e ela começava a chorar. Eu disse, papai está aqui, vamos, eu te ajudo. Eu nunca vi uma guerra como aquela, uma menina para orar. Daqui a pouco ela soltou um grito, as minhas pernas bambearam. Ela disse, Deus do meu pai, me ajuda. Meu Deus. Me dá um pouquinho do que o Senhor deu para o meu pai. Eu caí de joelhos no pé dele, eu agarrei a perna dela e disse, Deus não vai te dar um pouquinho, meu Deus vai te dar em dobro. Aleluia. Porque eu ganhei os filhos de todos e estou perdendo as minhas filhas. Oh, Espírito Santo. E eu comecei a orar e eu disse, Deus da minha infância. Eu apelei, eu chamei o Deus da minha infância, Neto. O Deus da escolinha dominical. O Deus dos folhetinhos que a gente entregava de porta em porta. Eu invoquei o Deus dos cultos ao ar livre. Eu invoquei o Deus das vigílias. Eu invoquei o Deus dos cultos de mocidade. Eu
falei: visita a minha casa. E o Senhor desceu sobre a minha família. Aleluia. Minha filha foi renovada. Glória a Deus. Ontem ela mandou uma foto para mim. Eu estava aqui nos Estados Unidos e ela estava lá no monte, na capital paulista. Ela faz faculdade com um grupo de moços e moças buscando a Deus de madrugada. Aleluia. Glória a Deus. O meu Deus se manifestou sobre a minha filha, Você é fiel. Aleluia. porque eu pude sentar com ela e falar de onde eu vim. É isso que está faltando para nós. Às vezes fazemos cultos onde queremos pregar uma mensagem escalafobética, uma teologia, e nos falta sentar com os mais novos e falar para eles o que nós passamos, por onde nós passamos. Não perca os seus filhos, não perca os seus netos. Não vale a pena. Nenhuma vitória na vida vale a derrota da família. Estou preparando uma mensagem que Jesus me deu esses dias, eu ainda não preguei ela. Olha como a Bíblia é, eu li a Bíblia mais de 30 vezes, de capa a capa. E de repente eu estou lendo um texto e eu vi um homem que, por orgulho, para ir para uma vitória muito grande, para uma batalha, porque ele estava se vingando do passado triste que fizeram ele passar, ele disse a Deus: se eu vencer, quando eu chegar aqui em casa e abrir a porta, o que sair pela minha porta eu te dou de presente. Quando ele chegou da vitória, todo alegre, dizendo: agora é meu tempo, vou ser rei sobre o meu povo, ele abriu a porta e saiu a filha. A Bíblia diz que Jefité chorou. Existem vitórias que não vale a pena ganhar, porque a vitória dele destruiu a família dele. Incline a cabeça. Pode chorar. Aviva, Senhor. Aviva a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Não deixa a gente perder nossos filhos. Não deixa a gente perder os nossos netos. Deus da nossa infância, o Senhor operou uma vez, opera de novo. O Senhor nos visitou uma vez, nos visita de novo. Por misericórdia, nos visita de novo. Batiza com o Espírito Santo de novo. Cura de novo. Liberta de novo. Levanta missionários de novo. Desperta o senso de urgência para que a sua igreja retorne aos trilhos. Entra dentro deste santuário, meu Pai. Faz uma vistoria entre os que estão sentados. Desperta esta moça. Desperta esse rapaz. Renova esse obreiro. Acende a chama de novo. Aviva a sua obra no meio dos anos. Fique de pé comigo. Eu quero que todos inclinem a cabeça. Eu não vou chamar ninguém na frente. Eu quero que você se tranque aí dentro com Deus. Eu quero que você reavalie a sua fé. Eu
Eu quero que você tenha coragem de falar: eu preciso melhorar. Eu já fui melhor. Eu preciso de novo ser renovado. Quebra o vaso, Senhor, e faz ele de novo. Quebra o vaso e faz ele de novo, Senhor. Não deixa nada trincado na sua casa. E enquanto seus filhos oram, Senhor, mistura o céu com a terra.